Olá, bom dia a todos. Hoje nós vamos começar a primeira aula do nosso curso regular de psicogeriatria, uma aula introdutória onde a gente vai repisar os principais conceitos a respeito da psiquiatria geriátrica. Primeiramente, é importante a gente mencionar que o nome psicogeriatria é só uma das opções de nomenclatura. Psiquiatria geriátrica é um nome bastante utilizado, confunde um pouquinho menos com psicogeriatria, porque psicogeriatria muitos interpretam que é uma especialidade da psicologia, e não é verdade. Psiquiatria geriátrica fica mais claro, embora nesse caso algumas pessoas confundam com geriatria, mas é o termo mais utilizado no exterior, psiquiatria do idoso ou psiquiatria geriátrica. Old Age Psychiatry é a nomenclatura mais utilizada. Em Portugal se usa muito gerontopsiquiatria. Mas afinal, o que é essa subespecialidade? A que ela se dedica? Ela se dedica ao tratamento, à prevenção e manejo de transtornos psiquiátricos em idosos. Ela atualmente é uma subespecialidade de fato da psiquiatria, reconhecida pela Associação Brasileira de Psiquiatria, e é também uma subespecialidade da psiquiatria no sentido de uma residência médica que se realiza logo depois da psiquiatria geral. A psicogeriatria é, portanto, uma área de atuação dentro da psiquiatria, juntamente com a psiquiatria infantil, com a medicina do sono, com a psiquiatria forense e com a psicoterapia. É uma especialidade, como vocês podem ver, que não é das mais antigas, é uma especialidade até considerada nova. Em 1973, que foi fundada a Sociedade Europeia de Psicogeriatria, uma precursora. Em 1984, que a gente começa realmente a falar dessa especialidade nos Estados Unidos, quando Norman White, de New Hampshire, que é justamente na Nova Inglaterra, da onde vem aquela famosa revista de medicina, né? The New England Journal of Medicine, começou a exercer essa especialidade, fundando um serviço específico também de psiquiatria geriátrica lá em New Hampshire. No Brasil, as coisas muitas vezes demoram a chegar. 10 anos depois, a USP, em janeiro de 1994, fundou o programa Terceira Idade, ProTer, que foi onde eu fiz minha formação em psiquiatria geriátrica, que até hoje é o serviço de referência em psicogeriatria no Brasil. Em 1997 foi fundada a primeira enfermaria de psiquiatria geriátrica, ou seja, pacientes graves, idosos com transtornos psiquiátricos passaram a ser internados lá numa enfermaria específica que existe até hoje. Surgiram algumas outras enfermarias, por exemplo, a Santa Casa já teve uma enfermaria de psicogeriatria, que hoje em dia não existe mais, e a do Proter continua até hoje. Em 2004, a psiquiatria, a neurologia e a geriatria se uniram para formar o Centro de Referência em Estudos Cognitivos, o CEREDIC, que é um centro de estudos de demências, de transtornos neurocognitivos de uma forma geral. Em 2009, a gente começa aqui na Faculdade de Medicina do ABC, formado pela doutora Tânia Alves, o programa de atendimento ao idoso, o programa de atenção ao idoso, que é o nosso ambulatório da Faculdade de Medicina do ABC. A doutora Tânia depois saiu, dando lugar ao doutor Fábio Armentano. Depois do doutor Fábio Armentano, por um breve período, ficou o doutor Nairton Cruz, e depois eu assumi o serviço. Já são 4 anos em que eu estou à frente do programa de atendimento ao idoso da Faculdade de Medicina do ABC. Nós temos pouquíssimos serviços com residência médica ainda no Brasil de psiquiatria geriátrica. Atualmente esses serviços existem na Faculdade de Medicina da USP, o ProTer, como eu comentei,
na Unifesp, um serviço bastante tradicional também, na Unicamp, um excelente serviço, eu tenho contato por causa do meu projeto de pesquisa de Alzheimer, na Unicamp. O Federal do Rio de Janeiro também tem um excelente serviço de psicogeriatria, excelentes serviços de transtornos cognitivos, como, por exemplo, o Dr. Gerson Lax, é um grande psicogeriatra da UFRJ. Além disso, lá no Rio de Janeiro, nós temos o Felipe Sudo, que estuda muito biomarcadores e Alzheimer, que vai participar do nosso curso. Federal de Minas também tradicionalmente forma excelentes psicogeriatras, como o Dr. Rodolfo Ladeira, que também vai falar no nosso curso. Mas, afinal, uma das perguntas que a gente pode fazer é quando de fato começou a existir uma medicina mais voltada aos idosos, né? A gente sabe que no Renascimento começou a ter um maior interesse sobre isso, um grande florescimento da cultura em geral, da medicina em geral, né? O que ocorreu depois do período da Idade Média, que foi um período mais em que houve, pelo contrário, uma contração da cultura da época, da ciência na época, dando lugar a mais explicações mais teológicas ou sobrenaturais, tanto culturalmente quanto cientificamente. Um marco, quando a gente fala em uma medicina mais voltada para os idosos, foi a classificação de Bertillon, que deu origem ao nosso CID atual. Quando a gente fala, a gente está atualmente no CID-11, né, entrando no CID-11. E a classificação de Bertillon ela foi o CID-1, em que inclusive ela tinha um capítulo que falava de causas de morte. Entre essas causas de morte era citada a debilidade senil, que nada mais é do que a demência, né? Os transtornos neurocognitivos atuais. Então foi a primeira vez que uma doença ligada à saúde mental do idoso apareceu em alguma classificação médica. Além disso, a gente sabe que a medicina deu um grande salto, principalmente na Primeira Guerra, na Segunda Guerra também, mas as guerras mundiais levaram a uma grande mudança em relação à tecnologia médica, em relação às formas de tratar os pacientes e até os cuidados com os idosos aumentaram durante a guerra. E por último, a gente sabe que está ocorrendo um fenômeno de envelhecimento populacional, o que com certeza faz com que nós tenhamos necessidade de nos prepararmos para tratamento de idosos. Então, o psiquiatra de hoje é um psiquiatra que precisa sair muito bem preparado para lidar também com idosos. Não dá para nós termos a ilusão que a gente vai atender somente adultos, né? Nos próximos 20, 30 anos, o número de idosos deve aumentar bastante. Uma questão que intriga os pesquisadores é quando surgiram os primeiros idosos. E é uma questão de fato difícil de responder. A gente sabe que pessoas com mais de 60, 70, às vezes até 80 anos apareceram em vários momentos da história. Na própria Idade Média tem alguns relatos de pessoas longevas, embora fosse extremamente raro. A mesma coisa no Renascimento, a mesma coisa depois, já na Era Moderna e na Idade Contemporânea, de fato. Mas o que nós sabemos é que a gente teve um salto grande no número de pessoas idosas, na porcentagem de idosos, mas nesse último século, no século XX agora, que nós tivemos esse boom de um aumento da expectativa de vida no mundo. Mas idosos esparsos, pessoas eventualmente longevas, existem há muito tempo. E nós não sabemos exatamente quando que nós tivemos os primeiros longevos. A Raquel Kaspari, que é uma pesquisadora bastante reconhecida na área de antropologia, ela tentou responder essa pergunta de várias formas. E um dos raciocínios dela que faz bastante sentido é que um idoso, muitas vezes, não necessariamente era uma pessoa que tem 80 anos. Há 20 mil, 30 mil anos atrás, poderia ser uma pessoa com 30, 40 anos de idade. Então ela se focou muito mais
em procurar sinais de envelhecimento nos esqueletos do que propriamente a idade, se focar na idade dos indivíduos que ela estudava. E aí ela percebeu que indivíduos que poderiam muito bem ter sido avós ou avós habitavam no Paleolítico Superior há 30 mil anos atrás. Então ela observou isso, que havia sinais de envelhecimento nos dentes, no esqueleto, de pessoas que viveram há 30 mil anos atrás, que devem ter sido nossos primeiros idosos, embora não com uma idade tão avançada assim. Então, como a gente estava conversando, a expectativa de vida ela veio aumentar entre 1950 e o ano 2000, mais ou menos, que a gente teve um grande salto na questão evolutiva, na questão da expectativa de vida, da longevidade. Então, quando a gente observa as curvas, a gente vê que no mundo a gente teve um grande salto entre 40 e 50 anos, era a expectativa de vida no mundo, e isso na década de 50, e isso foi aumentando grandemente até os dias de hoje. Esse gráfico também é preditivo, ele termina em 2050. E o que chama atenção, além disso, é o fato de que alguns continentes são bastante atrasados em relação a outros, né? Então a gente, por exemplo, vê a média do mundo é esse gráfico azul. A gente observa que a América Latina, por exemplo, vem logo depois dos países desenvolvidos, que no caso são o continente europeu, a América do Norte, a Oceania. Logo depois somos nós, da América Latina. A Ásia vem logo em seguida e a África parece estar muito atrasada em relação ao resto. Então a expectativa de vida na África para chegar próximo da média mundial vai demorar ainda pelo menos uns 30 anos. Chama bastante atenção. Aqui a gente consegue ver muito bem o salto, né? Em que a expectativa de vida teve no mundo. Então a gente observa que de 1900 isso já havia começado, em 1950 isso se intensificou, chegando até os dias de hoje. Então, nesse caso, esse gráfico começa em 1770 até 1900, a gente vê que ele estava extremamente estável, de 1910, 1920, o gráfico começa de fato a subir de uma forma mais importante. E hoje em dia a gente observa realmente que a gente tem uma expectativa de vida muito diferente entre os países, né? A gente pode considerar desde a Rússia, 70 anos de idade, Estados Unidos 79, Canadá 81, Brasil 73, Austrália 82. Então tem uma variação extremamente grande ainda, mas a expectativa de vida na maior parte dos países desenvolvidos e alguns países em desenvolvimento passa dos 72 anos de idade. Para quem tem interesse no assunto, esse é o site que tem sempre as informações atualizadas sobre a expectativa de vida. Quando a gente compara as pirâmides etárias absolutas do Brasil em diversos momentos diferentes, a gente vê que, por exemplo, em 2013 era uma pirâmide com muito mais, com ápice muito mais definido. Em 2040, a perspectiva é que essa pirâmide vai cada vez mais se retificando e perdendo, inclusive, o formato de uma pirâmide, se tornando muito mais um formato losangular ou até algo parecendo um quadrado. Em 2060, a gente observa que ela passa a ter esse formato diferente, perder um pouco o formato da pirâmide. Isso justamente pelo aumento dos idosos e pela redução de jovens. Então também tem um impacto da redução da taxa de natalidade, com certeza. Bom, a gente teve um adiamento do censo demográfico brasileiro por causa da pandemia, mas os dados que a gente pode utilizar como os dados mais recentes, eles indicam um aumento de fato da expectativa de vida no Brasil, com uma queda de fecundidade. As estimativas do IBGE para 2018, a partir do censo de 2010,
eram de 208 milhões de brasileiros. Atualmente, a gente pode dizer que nós temos mais de 210 milhões, por estimativa, em que anda ocorrendo, inclusive, uma desaceleração do crescimento da população. Só de 2016 para 2017, levando em consideração óbitos no Brasil, nascimentos no Brasil, se considerou que o crescimento já foi a metade do que era em 2016, o que é bastante curioso. Claro que somente com o censo a gente vai conseguir ter de fato uma estimativa dos idosos e da população brasileira total, e esse censo a gente espera que possa acontecer no ano que vem. O que é interessante sobre ainda as novas estimativas é que até 2047 a população deve estar crescendo, crescer mais 9%, chegando a 233 milhões. Depois disso, parece que a taxa de natalidade, se continuar caindo como está, deve fazer com que a gente comece a cair. Nossa população, a taxa de mortalidade deve aumentar por causa dos idosos, a taxa de natalidade deve cair. Então, a partir de 2060, provavelmente nossa população vai começar a diminuir, como acontece em alguns países da Europa. Até lá, a gente continua, por enquanto, aumentando. Claro que são estimativas, com o tempo só de fato a gente vai ver se isso vai acontecer, mas se a gente seguir os mesmos ritmos atuais, a tendência é essa. Em 2018, a estimativa de idosos era de 28 milhões, atualmente a estimativa é por volta de 30 milhões. 13,44% da população tem acima de 60 anos de idade. Em 2060, provavelmente a gente vai ter uma redução de crianças e adolescentes até 14 anos de 21% para 15%. E devem duplicar o número de idosos de 13 para 25%. Então, praticamente duplicar. A gente vê que a gente tem acima de 70 anos de idade, a gente já tem uma população bem menor. Quanto mais velha, menos exemplares a gente tem de idosos dessa população. E lembrando que a pandemia, de fato, também diminuiu o nosso número de idosos. A gente não tem essa estimativa exata ainda, mas a pandemia, de fato, o coronavírus, teve uma mortalidade maior, principalmente no ano de 2020, em idosos. Então, isso é algo importante que pode ter impactado na nossa pirâmide de uma certa forma, e pode ser que a gente demore um certo tempo para se recuperar desse problema. A expectativa de média hoje, né, a gente comentou por volta de 72 anos, a gente deve chegar mais ou menos em 76 anos, segundo estimativas, né? 72 é do último censo, 76 é uma estimativa que a gente vai poder confirmar com o novo censo. E se estima que em 2060 devemos chegar em 81 anos de idade. Em expectativa média, o que seria excelente. Espero que isso de fato ocorra. A expectativa de vida nas mulheres deve saltar de 79 na estimativa atual para 84. E a expectativa dos homens de 72 a 77,9. Então as mulheres sempre têm uma expectativa de vida muito mais elevada do que os homens. A gente observa que, similarmente ao que acontece no mundo, as regiões do Brasil também têm uma questão relacionada a isso. Então, Sul e Sudeste, por exemplo, a gente observa que tem uma expectativa de vida mais alta. Depois vem Centro-Oeste, Nordeste e aí finalmente o Norte, que está bastante atrasado nas questões de expectativa de vida. Bom, falamos bastante a respeito de envelhecimento, mas muitos conceitos estão mudando. E a maneira de se ver o envelhecimento na Itália, isso vem se tornando um protótipo para compreender o envelhecimento no resto do mundo. Vamos falar um pouco a respeito disso. Então, no 63º Congresso Nacional de Geriatria na Itália, em 2018, que foi em Roma, foi bastante discutido as questões ligadas à longevidade na Itália. Então, a população italiana, né, a gente comentou que o formato das pirâmides está mudando de algo mais triangular para algo mais retangular.
ou até losangular. E a gente está vendo que na Itália deve haver um salto de 13,5 milhões de idosos para 20 milhões de idosos, ou seja, um aumento de 12% do número de idosos na população italiana. Ou seja, a população da Itália vai ficar muito mais idosa do que já é hoje. Claro que a gente teve também na Itália um grande impacto com a pandemia, mas mesmo assim o envelhecimento populacional segue e o número de idosos italianos deve aumentar bastante, chegando a mais de um terço da população. Os conceitos ligados à aposentadoria, é importante a gente frisar, começaram com Otto von Bismarck, que foi um militar e estadista alemão, que viveu entre 1815 e 1898. Ele foi idealizador do limite para a velhice ocorrer a partir dos 65 anos. Por que ele escolheu isso? Por motivos práticos e não motivos científicos. Porque o Estado precisava pagar a pensão para alguns cidadãos. Pouca gente chegava nessa idade naquela época. Então, para o Estado era mais interessante pagar a pensão para quem tinha mais de 65 anos. Essa definição acabou se sustentando na convicção de um limite fisiológico para a vida humana, ou seja, uma hora a gente envelhece de fato e a partir disso é mais comum que a gente venha a ter problemas de saúde, a falecer, etc. Por esse motivo, essa idade que o Bismarck havia determinado como um limite, até hoje na Europa, nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, é a idade de referência. A expectativa de vida na Itália, né, voltando à questão do Congresso italiano, é de 85 anos para as mulheres e 82 anos para os homens. E eles propõem duas categorias. Terceira idade, onde o paciente ainda tem boa saúde, tem uma boa inclusão social, tem excelentes recursos assim para viver com sua própria renda, muitos ainda trabalham. Então a gente pode até pensar às vezes nos nossos pais, como um grupo de pessoas que são muito jovens, muito ativas ainda, e que vão demorar de fato para declinar e para precisar de ajuda. E para os italianos, a segunda categoria seria a quarta idade, quando a pessoa já precisa de ajuda para uma série de atividades, ou seja, tem um grau de dependência, e já teve um declínio físico ali, né? Um declínio importante que às vezes vai causar limitações, que é o que seria no final das contas envelhecer. Os italianos falaram em 4 subgrupos. O idoso jovem, de 64, entre 64 e 74 anos. O idoso propriamente dito, que teria entre 75 e 84. O grande idoso, que teria entre 85 e quase 100 anos de idade. E o centenário, que teria 100 anos ou mais. Então é bastante interessante. Por isso eu disse que é um protótipo. Esse congresso e as ideias que os italianos têm tido a respeito do envelhecimento. É algo que pode ser que seja o que vai ser usado no futuro por todo mundo quando a gente fala em idosos, quando a gente considera o que é ser idoso e como a gente classifica um idoso. Então, qual foi a proposta? Eles fizeram um documento juntamente com o Ministério, né, a Sociedade Italiana de Gerontologia e Geriatria, elaborou esse documento juntamente com o Ministério da Saúde italiana, em que ele atualiza o conceito de envelhecimento, trazendo para 75 anos a idade ideal para definir uma pessoa como idoso. Agora, isso é muito curioso, porque quando a gente conversa a respeito disso, e eu estive conversando sobre isso com a família de uma paciente minha, eles comentaram: ah, doutor, a gente soube que agora no Brasil o idoso agora ele é realmente uma pessoa que tem mais 70, 75 anos, então a coisa mudou. E na verdade, pessoal, isso é fake news, né? No Brasil nada mudou ainda. Na Itália isso também são propostas. Então a gente ainda não tem algo que diga que acima de 75 anos a pessoa é idosa, nem na Itália ainda, né? Embora tenha tido a proposta, e nem no Brasil. Então é importante saber que isso é fake news. Bom, o que eu gostaria de conversar com vocês é sobre esse racional,
né, sobre essa questão, o que está por trás dessa questão de talvez adiar um pouco a questão do envelhecimento, né? De mudar a idade em que a gente considera que alguém envelheceu. Então, hoje, a gente sabe que uma pessoa de 65 anos, ela tem de fato a forma física e cognitiva de uma pessoa de 45 anos na década de 80. Então, variando, vamos dizer, entre 55 e 77 anos, naquela época de 1980. Ou seja, nós temos pessoas mais velhas e que fisicamente são equivalentes a pessoas mais novas de 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, por exemplo. Nós sabemos também que a expectativa de vida aumentou consideravelmente, cerca de 20 anos desde 1910, ou até mais. Pessoas entre 60 e 75 anos estão em excelente forma física hoje, né? Por quê? Porque a medicina tem avançado, a gente tem conseguido combater uma série de doenças, a gente tem conseguido reduzir a mortalidade na população mais idosa também, o que é bastante interessante. Tem uma pesquisa nesse sentido que é referência na Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Pessoas com 70 anos hoje seriam mais inteligentes do que na mesma idade, do que com 70 anos, há 30 anos atrás. Ou seja, um desempenho muito superior em testes cognitivos, que são os testes que a gente utiliza para avaliar capacidades mentais, né, como memória, atenção, funções executivas, e de inteligência. Então, são pessoas hoje em dia mais escolarizadas. Então, quando a gente pensa nos nossos avós, bisavós, eles não eram escolarizados. Isso tem um impacto cognitivo e um impacto sobre a inteligência. Além disso, eles são mais ativos e mais preservados do ponto de vista biológico. O principal objetivo de adiar, né, o início do envelhecimento, da gente chamar alguém de idoso, né, seria revolucionar de uma forma sociológica e cultural a questão do envelhecimento, entendendo que o envelhecimento é parte da vida adulta hoje em dia, acompanhando inclusive conceitos de funcionalidade, então que é precisar de ajuda, precisar de apoio para viver, e de declinar suas funções, né? Não sendo mais independente, por exemplo, ou declinar também psicologicamente, levando em consideração a questão cognitiva. A impressão é que, para a geriatria, não é relevante estabelecer limiares para a velhice. As implicações são, acima de tudo, políticas e de saúde. A qualidade e adequação dos cuidados devem ser melhorados e de assistência também nas configurações atualmente disponíveis. A multimorbidade e a hospitalização representam um problema que diz respeito mais ou menos a 75 anos. Isso é fato na Itália. 40% do orçamento de saúde na Itália é destinado a essa população maior do que 75 anos. E os dados lá também demonstram que depois dos 75 aumenta mais ainda a hospitalização por cuidados agudos, por reabilitação e especialmente a longo prazo. Mesmo que uma pessoa idosa viva bem, o contexto em que ela vive, o país, a comunidade, pode encurtar ou prolongar a sua vida. E é importante lembrar também que o limiar proposto não se aplica a muitas partes do mundo. Né? Como a gente pôde ver, na África, a expectativa de vida é menos de 70 anos. E a proposta italiana teria um valor local, em alguns países individuais isso poderia ser feito. Eles também citam um pouco sobre um temor de que, será que então a aposentadoria não são mais idosos, até 75 teria que modificar a idade de aposentadoria? Eles falam que a aposentadoria tem que ser vista de uma forma muito diferente do que é vista hoje. Tem que ser visto como é o ambiente de trabalho dessa pessoa. É um trabalho duro, pesado, manual? O trabalho é em turnos? Existe um trabalho intelectual em relação ao trabalho manual? É um trabalho intelectual que ele deve ser privilegiado em relação ao trabalho manual? Como que é a família desse indivíduo, né? Teve que sustentar uma família grande ou tem que sustentar uma grande família?
qual que é o estado real de saúde desse indivíduo, qual a compatibilidade econômica dele, qual foi a contribuição pública dele como um todo. Então, tudo isso entraria para definir a aposentadoria, não simplesmente adiando a idade de aposentadoria, mas qualificando muito mais a aposentadoria de acordo com o serviço que foi prestado. Eles concluem que os italianos adoecem porque vivem mais, mas também devido à grande disseminação de doenças crônicas, incluindo aquelas com deficiências, com participação de idosos, mas também de jovens, né? Então tem as deficiências que a gente sabe que vêm de doenças crônicas e que também vêm de pessoas que já nascem com algum tipo de deficiência mental ou física. Então a gente sabe que existe alguns índices que medem o prejuízo, o dano que as doenças causam na população. Esse índice Global Burden of Disease, ele passou a ser medido desde 1990, é medido até hoje, mas os dados que foram utilizados nesse manifesto italiano foram utilizados entre 1990 e 2013, levando em consideração 120 países. O que se observou? Uma conclusão muito interessante, que a longevidade piora os níveis de saúde em geral. A mulher vive mais, só que viver mais tem um preço. Então a mulher acaba vivendo mais, mas com muito mais incapacidade do que o homem. O homem morre mais cedo, então envelhece menos, fica menos dependente, menos doente. Isso o leva a ter menos incapacidade. Existe um conceito que se chama DALY, que são os anos vividos com incapacidade. E os DALYs cresceram em 42,3% nesses 23 anos do Global Burden of Disease. Claro que os DALYs perdidos envolvem idosos, sim, mas também envolvem pessoas mais novas, com outros problemas, como a gente comentou. Os dados padronizados são insignificantes no caso de doença de Alzheimer, por exemplo, mas quando a gente observa só os idosos com anos de vida perdidos, a gente vê que o Alzheimer já sobe para o 8º lugar. Então, aí a gente vê o real impacto, porque é uma doença, na verdade, que acomete 95% das vezes pessoas idosas. Não existem modelos de atenção qualificada e planos de prevenção de doenças crônicas que caracterizam os idosos e causam sua incapacidade. Entre as causas das doenças, o envelhecimento crônico desempenha um papel fundamental. E prevenção nos primeiros anos de vida e prevenção durante a vida são coisas que ajudam a diminuir os anos de vida perdidos por incapacidade. Bom, agora a gente pode passar para alguns outros detalhes da aula, que é importante vocês entrarem em contato, que é vocês saberem primeiramente que a gente tem vários tipos de envelhecimento. Então, envelhecimento cronológico no Brasil e em países em desenvolvimento ocorre a partir dos 60 anos de idade, nos países desenvolvidos a partir dos 65 anos, e é uma excelente medida, por exemplo, para a saúde pública, para definir gratuidade de transportes, para definir preferências, então, por exemplo, uma fila preferencial, um estacionamento preferencial. A melhor forma hoje da gente definir um envelhecimento é pela funcionalidade, quando a pessoa declina, quando ela precisa de apoio, precisa de ajuda para suas atividades, a gente diz que essa pessoa envelheceu, a não ser que a questão seja muito antiga, como por exemplo uma pessoa com deficiência mental. O envelhecimento psicológico é quando existe uma certa lentidão cognitiva, quando existe uma dificuldade na adaptação de novas situações, e pode ocorrer independentemente muitas vezes de uma idade muito avançada ou de uma funcionalidade comprometida. É um outro subtipo de envelhecimento. Já o envelhecimento sociológico é quando o paciente não tem mais nem necessidade e nem efetua de fato o contato social, que o isolamento é muito comum na terceira idade, e muitas vezes a gente observa que o idoso precisa se vincular a igrejas, a clubes, a algo relacionado à terceira idade para continuar uma interação social. Claro que nem todo idoso
vai ter um envelhecimento sociológico. Tem muitos que, durante muitos e muitos anos, continuam se reunindo com seus pares e até com pessoas mais jovens. Outros conceitos básicos do envelhecimento, a funcionalidade, então, que é até uma das formas da gente definir o envelhecimento, né? A funcionalidade ela acaba sendo algo que tem muita importância também quando o paciente tem algum problema físico. Então, por exemplo, um AVC, a pessoa se torna dependente, mas às vezes cognitivamente está bem. Por exemplo, perde a visão, né? Ou tem algum problema auditivo mais complicado. A pessoa às vezes também se torna dependente, mas não necessariamente literalmente devido ao envelhecimento, mas às vezes devido a alguma causa, algum problema clínico. A funcionalidade leva à dependência. Então, quando a gente depende das outras pessoas para executar as atividades da vida diária, a gente passa a ser funcionalmente dependente. A autonomia não é a mesma coisa que a funcionalidade. A autonomia é você decidir o seu futuro. Então, por exemplo, uma idosa que fica na cadeira de roda, mas ela determina o que vai ser feito do dinheiro dela, o que ela gostaria de almoçar, como que ela quer gastar o dinheiro, o horário que ela quer dormir ou acordar, as roupas que ela veste. Então, é uma pessoa autônoma, embora que seja dependente, às vezes, por uma limitação física. Então, são conceitos diferentes e a autonomia é sempre importante de tentar ser exercitada, mesmo em casos, vamos supor, de transtornos cognitivos. Quando o paciente, enquanto ele tiver condições de escolher, ele deve escolher aquilo que ele consegue. Fragilidade são idosos geralmente que são muito emagrecidos, às vezes com um grau de perda de massa muscular, que é a sarcopenia, e o ambiente se torna ameaçador para esse idoso. Então, esse é o conceito de fragilidade. Senescência e eugéria são sinônimos, que é o envelhecimento normal. Então, ter catarata, ter algum grau de osteopenia ou osteoporose, ter osteoartrose, ter presbiopia, ter envelhecimento da pele, alteração do turgor da pele, redução das fibras de colágeno da pele, calvície, o embranquecimento do cabelo. Então, tudo isso, a lentificação da marcha, tudo isso são fatores que a gente pode considerar que são do envelhecimento normal, que é a senescência ou eugéria. Já a senilidade ou patogéria ocorre quando a pessoa já tem um envelhecimento patológico, muito relacionado a doenças clínicas ou até mesmo psiquiátricas, e que levam ao envelhecimento mal sucedido. Existem algumas escalas que são de autonomia, né? A gente comentou que a autonomia é diferente da independência, que é a questão: o idoso define o seu futuro, ele decide a sua vida. Se ele decide a sua vida e seu futuro, é um idoso autônomo. Então, essa é uma escala que chama SCADE, que muitas vezes é usado até na psiquiatria forense para determinar se a pessoa tem autonomia ou não para tomar decisões. Então, as perguntas são: o senhor se sente apto a tomar decisões? Toma decisões sobre a sua vida? Tem vontade de doar seus bens? Tem vontade de gastar todo o seu dinheiro? Tem liberdade de escolher onde morar? O senhor decide quem mora com o senhor? Está desinteressado sobre a sua vida econômica? O que faz com o seu dinheiro? É consultado sobre os planos familiares? O senhor administra seu dinheiro? Administra as contas de casa? Tem vontade de se separar ou divorciar? Cuida dos seus familiares? Tem vontade de ajudar seus filhos? O senhor já se sentiu desinteressado pela sua vida? Se sente feliz com a sua vida? Costuma sair sozinho para passear? Costuma ir sozinho ao supermercado, farmácia, ao banco? O senhor tem liberdade para receber seus amigos em casa? Tem liberdade de visitar os seus amigos? Viaja sozinho? Arruma a casa sozinho? Cozinha? Escolhe o que come? Escolhe o que veste? Auxilia em tarefas domésticas? Vota? Exerce alguma atividade remunerada? Administra sua vida com autonomia? Já a escala de Pfeffer, né, principalmente para as demências, é o padrão ouro para avaliação da funcionalidade. Então, a pessoa é capaz de preparar refeições, capaz de cuidar do próprio dinheiro,
capaz de manusear seus próprios remédios, é capaz de comprar roupas, comida, coisas para casa sozinho, é capaz de aquecer água para o café e apagar o fogão, capaz de manter-se em dia com as atualidades, acontecimentos da comunidade ou vizinhança, capaz de prestar atenção, entender ou discutir um programa de rádio, televisão, um jornal, uma revista, capaz de lembrar-se de compromissos, acontecimentos familiares ou feriados, capaz de passear pela vizinhança e encontrar o caminho de volta para casa, pode ser deixado sozinho em casa de forma segura. E aí na escala de Pfeffer a gente coloca 0 se a pessoa não tem alteração, se está normal. 1, se a pessoa teria dificuldade. 2, se ela precisa de ajuda. E 3, se ela não conseguiria. O índice de Katz já é aquele para atividades básicas, que inclui independência ou dependência. Então, o banho, né? Toma banho sozinho, necessita de ajuda. Né? Necessita de ajuda só para lavar uma parte do corpo específica, ainda é considerado independente. Se não precisa de ajuda em nada no banho, é uma pessoa dependente. Perdão, se a pessoa precisa de ajuda no banho, uma ajuda já maior, uma pessoa dependente. Para se vestir, pega as roupas no armário e veste as roupas íntimas, as roupas externas, cinto, pode receber ajuda para amarrar os sapatos, então seria independente. E dependente se ela necessita de ajuda para se vestir ou ser vestido completamente. E ao banheiro, se dirige ao banheiro, entra e sai do mesmo, arruma as suas próprias roupas, limpar a área genital sem ajuda, é uma pessoa independente. Pessoa dependente, ela precisa de ajuda para ir ao banheiro, se limpar ou usar urinol, né, que é o papagaio, ou até mesmo um pinico. Transferência. A pessoa precisa de ajuda para sair de uma cadeira e deitar numa cama, ou sair da cama e levantar, ou sair da cama e se sentar. Se ela não necessita de ajuda, é independente. Continência. Consegue segurar eliminações, tanto intestinais quanto vesicais? Se não conseguir, já é uma pessoa incontinente, que também é uma pessoa dependente. Alimentação. Ela leva comida à boca sem ajuda? Então, alguém pode até precisar cortar, às vezes, o alimento para a pessoa. Mas o resto, se a pessoa consegue fazer sozinha, aí não vai precisar, de fato, se a pessoa não consegue fazer sozinha, precisando completamente ajuda, desde fazer o prato até usar os talheres, levar o alimento à boca, a gente já considera uma pessoa dependente. A escala de Bartel, ela leva em consideração a higiene pessoal, banho, alimentação, toalete, subir escadas, vestuário, controle esfincteriano, controle vesical e intestinal, deambulação, cadeira de rodas e transferências da cadeira para a cama. Então, a escala de Bartel, ela leva muito em consideração a dependência devido a fatores físicos, né? Então, por exemplo, um paciente com sarcopenia, um paciente com AVC, ele acaba se beneficiando do uso da escala de Bartel, enquanto a escala de Pfeffer, por exemplo, que eu mostrei para vocês, ela é mais utilizada para a gente ver aspectos cognitivos da funcionalidade. Então, para demência, ela acaba sendo padrão ouro, junto com uma outra escala chamada Bayer. Então, aqui acaba sendo a pontuação da escala de Bartel, onde entre 75 a 51 pontos o paciente tem uma dependência, entre 50 e 26 pontos a dependência é severa, 25 ou menos tem uma dependência considerada total. Por outro lado, acima de 76, perto dos 100 pontos, é uma dependência leve, e quando atinge 100 pontos, em geral o paciente não tem dependência. A gente também, é importante a gente comentar sobre a avaliação cognitiva básica. Claro que vocês vão ter aulas específicas sobre transtornos neurocognitivos. O Mini-Mental é o mais utilizado, o corte geralmente é de 24 pontos, mas ele pode ser corrigido pela escolaridade. A gente vê que o Mini-Mental é muito simples, ele vê orientação temporal, espacial.
a memória de fixação, e a gente pode falar 3 palavras, que geralmente são carro, vaso e tijolo, mas podem ser outras. Atenção e cálculo, onde a gente deve começar 100 menos 7, depois 93 menos 7, 86, 79, 72 menos 7, terminando em 65. Então são 5 cálculos de 100 menos 7, sendo que se a pessoa errar, a gente deve falar o número certo menos 7. Então se ela errou e falou 85, então em vez de você falar 85 menos 7, você fala o número correto, 86 menos 7. Porque isso facilita a aplicação. Quais são os 3 objetos perguntados anteriormente? São aquelas perguntas da memória de fixação, dessa vez a memória de evocação, tem que ter 5 minutos em relação à memória de fixação. Depois vem a nomeação de 2 objetos, um relógio e uma caneta, repetição da frase nem aqui, nem ali, nem lá. O comando, em que o paciente tem que pegar uma folha de papel com a mão direita, dobrar no meio. Teoricamente é colocar no chão, mas a gente pede para colocar na mesa. Escrever uma frase, então para a frase estar correta ela tem que ter um verbo. Fechar os olhos, então a pessoa tem que ler e executar o comando. Copiar 2 pentágonos, então além dos pentágonos terem que ter 5 lados, eles têm que estar evidentemente, eles têm que estar angulados para a gente considerar os lados. Então se o ângulo não tiver muito bem definido, a figura não está certa. O que a gente consegue aceitar é que a figura esteja mais arredondada, né? Principalmente os idosos que têm tremor, têm um pouco mais de dificuldade em traçar as linhas, às vezes eles fazem lados mais arredondados, isso é aceitável. E o cruzamento tem que ter 4 lados no cruzamento. Se cruzar muito para dentro, geralmente a gente vai ver que vai ficar mais de 4 lados. Se cruzar muito pouco, a gente vai observar que vão ficar só 3 lados. Então, de fato, precisam ser 4 lados aqui nos cruzamentos entre os pentágonos. Mais algo importante da gente também repisar é que o Minimental foi criado para demência da doença de Alzheimer, uma demência mais, no mínimo, um estado de demência leve. Então, é muito difícil a gente pegar uma pessoa com uma demência, às vezes com um quadro muito leve de demência, principalmente uma pessoa que seja muito escolarizada, muitas vezes ela vai ter muita facilidade com o Minimental e a gente não consegue identificar o prejuízo cognitivo que está aparecendo. Então, o Minimental é muito bom para uma demência, principalmente fase moderada, ou uma pessoa com uma demência leve com baixa escolaridade, o Minimental se serve bem. Nos casos de alta escolaridade, principalmente em fase leve, o Minimental acaba não servindo muito bem, e para demências não Alzheimer, o Minimental também nem sempre é bom. Então, a gente tem outros instrumentos, um deles é o MoCA. Então, o MoCA a gente pode ligar 1 com A, 2 com B, 3 com C, 4 com D, e assim vai até o fim. Esse é o teste de trilhas. Copiar um cubo, que também não é fácil. Fazer um relógio, que também não é fácil, com todos os números, com os ponteiros. Depois, nomear o leão, o rinoceronte. O certo seria dromedário, mas na validação brasileira, a gente viu que o brasileiro dificilmente acerta dromedário, então pode ser considerado camelo. As 5 palavras: rosto, veludo, margarida e vermelho. São essas 5 palavras. Elas não contam ponto igual no Minimental, a fixação. Depois, a sequência numérica: 2, 1, 8, 5, 4. Depois, a sequência em ordem inversa: 7, 4, 2. O paciente tem que repetir 2, 4, 7. Depois é um teste um teste de pragmatismo, de praxia, na verdade. Toda vez que for falada a letra A, são várias letras, como vocês estão vendo, o paciente tem que bater na mesa. Se ele tiver mais de 2 erros, está errado. Por fim, é o cálculo, da mesma forma que no Minimental. 2 expressões de linguagem que o paciente deve repetir. Depois, a fluência verbal, em que a pessoa tem que falar mais de 11 palavras. Por fim, a abstração. A gente dá um exemplo com frutas, né?
Banana e laranja são o quê? Frutas. E depois a gente faz a mesma coisa com meios de transporte. Então, os ônibus e bicicletas são meios de transporte. E relógio e régua, instrumentos de medida. Por fim, o paciente repete as palavras, tenta evocar de uma forma independente. E isso é o que pontua. Além disso, você pode testar a memória implícita. Então, dando opções, falando, era uma parte do corpo, era uma cor, era um tecido, é um local de convivência, é uma flor, para ver se o paciente consegue se lembrar daquilo que você tinha falado com uma dica, que aí isso mostra um menor comprometimento da memória do que se ele não conseguir. E no final você pode dar dicas até de múltipla escolha, então cores. Qual cor eu falei? Vermelho, azul, amarelo, preto ou branco? E aí o paciente diz a cor que ele acha que você falou. Às vezes a gente se surpreende e eles acertam bastante na memória implícita, mostrando que de alguma forma eles estão gravando, mas têm dificuldade de evocação. E por fim, as perguntas de orientação ficam para o final no MOCA. No MOCA você ganha um pontinho extra se tiver menos de 12 anos de escolaridade. O MOCA tem cortes brasileiros para escolaridade também, então dependendo de quanto a pessoa estudou, pode estar normal ou não, mas um corte geral do MOCA é 26 pontos. Se tiver menos que 26, geralmente o MOCA está alterado. Por fim, a gente tem a bateria breve, em que essas figuras são mostradas várias vezes, as figuras da esquerda, e aí a gente vai observando a capacidade do paciente aumentar de aprendizado, de aumentar a fixação dessas figuras. A primeira vez chama memória incidental, a gente mostra e não avisa que é para decorar. E aí o paciente vai também nomear as figuras para a gente ver se ele nomeia certinho. Depois ele tem que repetir aquilo que ele viu. A gente vai fazer isso mais ou menos 4 vezes. E no final a gente vai medir também a memória tardia. Então a gente vai fazer um teste ainda do relógio, para ele desenhar o relógio, uma fluência verbal de animais, e aí ele vai tentar evocar as figuras. Mais uma vez, que é a memória tardia. Tem que ter passado 5 minutos da última vez que ele as viu. E por fim, o reconhecimento. A gente vai mostrar figuras, que são essas da direita, que ele viu e que ele não viu. E aí, dessa forma, ele vai poder dizer o que ele acha que ele já tinha visto e o que não. Quanto mais intrusões, mais sugestivo é de transtorno neurocognitivo. Então, a gente tem um corte para a bateria breve. Geralmente, a primeira vez é a memória incidental, depois vem a memória imediata, o aprendizado. Então, a gente mostra praticamente 3 vezes seguidas. Depois, a gente faz os distratores e faz o M5, que é a memória tardia, depois de 5 minutos. E, por fim, a gente faz o reconhecimento. O corte para nomeação e percepção visual geralmente é menor que 10. Memória incidental não pontua. A imediata é menor que 5, é alterado, né? Aprendizado menor que 7. A memória tardia é menor que 6. E o reconhecimento, tendo corretas, menos intrusões, menor que 10 já é alterado. Então, o certo é que a pessoa reconheça todas aquelas que ela viu. Na psiquiatria geriátrica, é importante a gente comentar com vocês isso também, existe um problema de diagnóstico diferencial. Então, lembrar que uma alteração comportamental pode ter diversas origens. Pode ser um problema clínico? Pode ser uma desidratação, uma infecção, um distúrbio hidroeletrolítico, um tumor, uma queda que causou um sangramento, um hematoma subdural, uma demência, enfim, uma série de problemas clínicos, né? Uma infecção do trato urinário, uma broncopneumonia. Então, pode ser um problema clínico, pode ser um problema orgânico, então, por exemplo, hipotireoidismo, uma deficiência de uma vitamina, não notadamente uma doença que causa, vamos supor, um quadro confusional, como um delírio, mas uma doença que pode estar associada também a alterações comportamentais ou que simulam quadros psiquiátricos. Então, pode ser também um transtorno neurocognitivo ou um quadro de origem neurológica que não seja um transtorno, uma demência, né? Um transtorno neurocognitivo em geral. Por exemplo, Parkinson é um problema motor, AVC, que é um problema ligado à aterosclerose.
São problemas neurológicos, mas não ligados a quadros demenciais. E pode ser de fato um transtorno psiquiátrico. Então a gente tem uma interface corrente com geriatria e com neurologia, e muitas vezes a gente vai precisar da ajuda dessas duas especialidades. Interessante a gente já falar de dois conceitos ligados a medicamentos, para vocês lembrarem. Então, muito cuidado com anticolinérgicos em pacientes idosos. Então, biperideno, clorpromazina, levomepromazina, que é o Neosine, amitriptilina, outros tricíclicos como imipramina e clomipramina. No idoso a gente só usa nortriptilina, prometazina, que tem muita gente que usa em idoso para insônia ou para alergias em geral. Então, muito cuidado com tudo que é anticolinérgico. Eles podem levar a piora da memória, delírio anticolinérgico e aumentam o risco de quadros demenciais, de transtornos neurocognitivos. Lembrar que paroxetina, entre os inibidores seletivos, ele também é um pouco anticolinérgico. Então, se puder utilizar outro inibidor seletivo, é melhor do que paroxetina. Benzodiazepínicos, a gente também deve evitar ao máximo nos idosos, porque causam tolerância, então às vezes o idoso tem que aumentar a dose. Causam dependência, então depois de muitos anos, o paciente às vezes não consegue se livrar, tenta se livrar e não consegue, ou passa a ficar sedado, porque o organismo vai se modificando com o passar do tempo. Então, uma dose que era pequena, no começo 2 miligramas de clonazepam, que a pessoa tomava aos 50, aos 70 já pode deixar a pessoa sedada ou com risco de queda. Lembrar que o benzodiazepínico ele altera as ondas do sono, ele retira o sono REM, então não é um bom remédio para tratar insônia, né, embora seja ansiolítico, relaxante muscular. Muita atenção ao risco de queda, né, assim como o Zolpidem também. Sedação diurna é importante. No Brasil a gente não tem benzodiazepínico de meia-vida curta. O único que a gente tem não pode ser usado de jeito nenhum para insônia, que é o midazolam. O resto todos têm meia-vida média ou longa, como clonazepam, diazepam, alprazolam, bromazepam, entre outros. Sedação diurna é um problema que os benzodiazepínicos podem trazer e piora da atenção e memória. Os idosos são o grupo que mais tem problemas de sono e são o grupo que mais utiliza benzodiazepínicos. Muitas vezes é um desafio na retirada e no manejo dessas questões. Uma das coisas que ajuda é a substituição por outros agentes ou a redução para formulações de gotas, com uma redução bem gradual, às vezes uma gotinha por mês. Bom, esses foram os principais conceitos a respeito da psiquiatria geriátrica. A ideia foi realmente causar um mergulho para vocês no tema, né? Vocês se aprofundarem um pouco, conhecerem, imergirem um pouco no tema. Mas agora a gente vai daqui para frente só seguir a nossa escalada. A gente só está no começo. A ideia é que a gente vá subindo essa montanha aqui de conhecimento da psiquiatria geriátrica até chegar no topo, ou seja, vocês conseguirem saber o máximo possível a respeito da especialidade. Como eu havia comentado, né, o número de idosos está aumentando bastante. Vocês vão ser médicos, psiquiatras de idosos, sem dúvida. Não tem muito como escapar disso. E também o fato de que vocês são privilegiados no sentido de terem um ambulatório de psiquiatria do idoso, que como vocês viram no Brasil, são pouquíssimos serviços que a gente tem com residência médica e especializações relacionadas à psiquiatria do idoso. Então, o fato de a gente ter esse ambulatório aqui no ABC é maravilhoso. A gente tentou fazer um curso que seja a altura de vocês, a altura da residência de vocês e a altura do nosso trabalho no ambulatório. Espero que vocês possam aproveitar bastante. Então, um grande abraço e a gente vai se falando durante o curso.